Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians, mais duas bombas no Corinthians. Rojas entrou na FIFA contra o Timão e Juliano na Justiça contra o Corinthians. É isso mesmo, ambos estão reivindicando salários atrasados. O Rojas na Justiça, aliás, na FIFA e o Juliano na Justiça. Péssimas notícias para o torcedor corintiano. Em compensação, uma boa notícia, o zagueiro Kaká está liberado para jogar a Copa do Brasil na quinta-feira contra o São Bernardo. Eu conto tudo para você e mais um pouco, mostro também as imagens da nova camisa corintiana. Aqui, Sereto News, chegando. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto. Inscreva-se no canal, é de graça, você não paga absolutamente nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. Aqui no canal do Sereto você tem vez, você tem voz. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil e eles antecipam o FGTS para você. Em menos de 24 horas, Mais Ágil é mais ágil mesmo. Eu vou deixar o link nos comentários fixados aqui deste vídeo. E a Aposta Ganha. A Aposta Ganha é o patrocinador oficial do canal do Sereto. Com a Aposta Ganha é assim. Você faz o cadastro com o meu link e você ganha 100% de bônus na primeira aposta. Apostando até R$200, você ganha 100% de bônus na primeira aposta. A Aposta Ganha, mas atenção, aposte com responsabilidade, aposte com moderação, porque o site é para maiores de 18 anos de idade. Bom, vamos começar com a notícia boa para o torcedor corintiano. A CBF dá o aval para o Corinthians. Corinthians recebeu uma resposta oficial da CBF que deu o aval para o time usar o Kaká no meio de semana, pela Copa do Brasil. Vai poder escalar o Kaká já na quinta-feira, já que no regulamento entende-se que a primeira partida do clube na fase, como primeira partida da fase, entende-se que há, na verdade, uma dupla interpretação no regulamento. A primeira partida do clube na fase como primeira partida da fase. A interpretação do regulamento causou dúvidas em relação ao uso de novos reforços para a etapa do torneio. O clube procurou esclarecer se jogadores recém-contratados podem ser utilizados a partir do jogo da equipe na fase ou desde o início da etapa. Mas o Kaká está liberado. A segunda fase da Copa do Brasil começou na semana passada com a vitória do Atlético Goianiense por 3-1 sobre o Real Brasília. Um dia antes do Kaká ser registrado no boletim informativo diário da CBF. O trecho do regulamento sobre reforços que gerou dúvidas diz: a contratação de novo atleta pelo clube, seja como profissional ou não profissional, habilita a sua atuação pelo clube na Copa do Brasil a partir do dia seguinte à data de publicação do seu nome no BID, desde que antes do início de cada fase da competição, ou seja, caso já disputada uma partida da fase, somente terá condições de jogo para a fase seguinte se o clube obtiver classificação e cumpridos os demais requisitos do regulamento, incluindo a sua inscrição na competição pelo clube dentro do prazo definido no artigo 5º. Essa é a última fase com partidas únicas no torneio nacional. A partir da terceira etapa, os confrontos são em ida e volta. Então, o Corinthians se respaldou também na posição do Internacional. O Internacional possui interpretação parecida, de que novos reforços podem ser utilizados já nesta fase, já que acabaram registrados antes da partida do clube nesta fase da Copa do Brasil. O clube gaúcho recebeu o aval da CBF para contar com o Thiago Maia e o Rafael Borré no duelo contra o Nova Iguaçu na quarta-feira. Então, o Internacional vai poder utilizar o Borré e também o Thiago Maia na próxima quarta-feira e o Corinthians vai poder utilizar o Kaká na próxima quinta-feira. De qualquer maneira, o Kaká vem para ser o reserva do Félix Torres
e também do Gustavo Henrique. Nesse momento, os dois jogadores são titulares absolutos do time do Corinthians, mas o Kaká tem tudo para ser o reserva de imediato no time do Corinthians. Assim que um dos jogadores não puderem atuar, o Kaká deve ganhar a posição nesta equipe corintiana. Bom, começando então com a boa notícia, né? Corinthians poderá ter reforço do Kaká na quinta-feira contra o São Bernardo. Só lembrando, hein, gente? Esse jogo do São Bernardo é mata-mata, do Corinthians contra o São Bernardo é mata-mata. O jogo será disputado no estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo. Em caso de empate, o jogo vai para a decisão por pênaltis. Em caso de empate, decisão por pênaltis. E não tem vantagem do Corinthians, portanto. O Corinthians tem que vencer o jogo no tempo normal para se classificar automaticamente, sem depender da decisão por pênaltis. Bom, esta é a primeira notícia, a notícia boa para o torcedor corintiano. Outra notícia boa é que o Corinthians está finalizando a renovação de contrato do meio-campista Bidon, né? Do Bidon, o Bidon que jogou ontem contra o Água Santa, foi muito bem, por sinal, entrou no segundo tempo, mostrou categoria, mostrou qualidade, e o Bidon está renovando o contrato com o Corinthians. O Corinthians está tratando de renovar o contrato com o jogador. O jogador tem contrato com o Corinthians até 2025, mas se ele tem contrato com o Corinthians até 2025, por que a preocupação em renovar o contrato? Porque o Corinthians quer renovar para aumentar o preço da multa, o valor da multa. Provavelmente o Corinthians deve renovar o contrato até 2027, né? Até 2027 é o que o Corinthians tem feito com os jogadores das categorias de base, renovando o contrato até 2027, subindo o preço da multa para 100 milhões de euros para o exterior. É isso que o Corinthians deve fazer, subindo o valor da multa para 100 milhões de euros para o exterior. O atual vínculo do Bidon vai apenas 31 de janeiro de 2025. O Corinthians deve, então, portanto, estender o contrato para 2027 e subindo o valor da multa para 100 milhões de euros para o mercado exterior. É o Corinthians se resguardando de possíveis investidas de clubes do futebol do exterior no meio-campista Bidon, que parece uma joia a ser burilada pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Você já viu a nova camisa do Corinthians? Você já viu a nova camisa do Corinthians? O que pode ser a nova camisa do Corinthians? Vazou hoje um protótipo do que pode ser o novo uniforme do Corinthians para esta temporada, o novo uniforme número 1. Camisa branca com mangas pretas. Você gostou ou não gostou? O Tomaso está dizendo que não gostou, né? E você gostou ou não gostou do que pode ser a nova camisa do Corinthians? É muito provável que seja a nova camisa do Corinthians, a nova camisa número 1 do Corinthians, desse jeito aí, ó, branca com as mangas pretas. E a camisa número 2 deve ser toda preta. Pelo menos são essas informações que vazam neste momento, que a camisa número 2 deve ser toda preta e a camisa número 1 branca com as mangas pretas. Bom, agora vamos às notícias ruins do time do Corinthians. Primeiro, a questão do Rojas. O Rojas entrou na FIFA cobrando 40 milhões de reais do Corinthians. Não houve acordo entre o Rojas e o Corinthians. E o meia Matias Rojas moveu ação contra o Corinthians na FIFA, cobrando 8 milhões de dólares, cerca de 40 milhões de reais na cotação atual. É o total dos salários, direitos de imagem e outras verbas que constam no contrato dele, com validade até junho de 2027. O caso deve levar alguns meses até ser julgado. Até lá, o Corinthians ainda pode negociar um acordo extrajudicial com o jogador paraguaio. Logo após o Rojas pedir a rescisão do contrato, há 2 semanas, dirigentes do Corinthians mantiveram contato com os representantes do atleta em busca de uma solução amigável. As negociações não evoluíram e não houve mais conversas. O advogado Rafael Botelho, que é do escritório que assessora o atleta juridicamente, disse não terem sido procurados pelo Corinthians com proposta de acordo. Ele diz que não foi procurado pelo Corinthians com uma proposta de acordo. O ex-camisa 10 do Corinthians pediu o rompimento unilateral do vínculo dele por justa causa.
O jogador alega que o clube pagou a primeira parcela do acordo feito com ele em janeiro, mas não quitou a parcela de fevereiro. A dívida é referente a direitos de imagem de 2023, inicialmente no valor de 5 milhões de dólares. Tal inadimplência, na visão do atleta, o respalda para pedir o encerramento do contrato mediante ao pagamento integral do contrato dele. A atitude de Rojas pegou o Corinthians de surpresa e irritou a cúpula corintiana, que entende que era possível resolver a pendência sem o pedido de rescisão. Então, portanto, está aí mais um abacaxi para o Corinthians resolver. O Rojas está pedindo a multa na FIFA, está pedindo a rescisão de contrato na FIFA, e em caso de condenação da FIFA, além de pagar indenização a Rojas, o Corinthians pode sofrer punições disciplinares, né? Por ter sido contratado no ano passado. O Rojas se enquadra no que é chamado de período protegido da entidade, as primeiras 3 temporadas do contrato. Uma das punições é a aplicação do transfer ban, que é a proibição do registro de novos jogadores para o Corinthians. Então o Corinthians tem que ficar atento a esta questão do Rojas, que é muito complicada. E outra péssima notícia para o torcedor corintiano é o Juliano. O Juliano entrou na justiça comum, né? Entrou na justiça pedindo 1 milhão, quase 2 milhões de reais de direitos de imagem. O Juliano, que hoje defende o Santos, né? Está jogando pelo Santos. Entrou com uma ação na Justiça de São Paulo nesta segunda-feira, contra o Corinthians. Ele jogou no Corinthians de 2021 a 2023. No processo, ele cobra R$1.800.000 referente a direitos de imagem. Segundo o jogador, no ano passado, o clube não pagou a ele 8 parcelas de R$213 mil que estavam previstas em contrato. 8 parcelas de R$213 mil. O valor da dívida foi corrigido pela inflação e acrescido de juros pela defesa do Juliano. O advogado do atleta pede que, caso o pagamento não seja feito em 3 dias, o Corinthians tenha penhorada receitas provenientes de contratos comerciais para direitos de transmissão de seus jogos ou exploração de placas de publicidade da Neoquímica Arena. E aí um detalhe que é muito preocupante mesmo. A informação é que a dívida do Corinthians, referente a direitos de imagem, gira em torno de 100 milhões de reais. O problema é antigo, vem de antigas administrações. Vem, por exemplo, da administração do Duílio Monteiro Alves, né? Que diz que pagou tudo que devia para os jogadores, não pagou o que devia para os jogadores. Vou repetir aqui. A dívida do Corinthians referente a direitos de imagem gira em torno de 100 milhões de reais. O problema é antigo e vem trazendo cobranças na justiça. Como eu disse, uma delas é do meia Matias Rojas, que acionou a FIFA pedindo cerca de 40 milhões de reais ao Corinthians. Então, o balancete financeiro do clube, divulgado em agosto do ano passado, apontava uma dívida de 88,2 milhões em direitos de imagem. Direitos de imagem, para quem não sabe, é a mesma coisa do que salário. Uma coisa é o salário pago na carteira, outra coisa é o salário pago fora da carteira, o que diz respeito ao direito de imagem. O Corinthians está numa situação muito complicada. A cada dia é uma péssima notícia, ou jogador, ou empresário querendo cobrar o Corinthians na justiça. Né? No caso dos empresários, recentemente o André Cury e o Carlos Leite entraram com pedidos na justiça, cobrando o Corinthians, o André Cury mais de 27 milhões de reais e o Carlos Leite mais de 62 milhões de reais, dinheiro que o Corinthians deve a esses dois empresários. Tá ficando difícil, o Corinthians tem que vender o almoço para comprar a janta. Faça a inscrição no canal do Cereto. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. Você tem vez, você tem voz aqui no canal do Cereto. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.